Olá, Beth! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Jana Responde. Aqui nessa série de vídeos eu respondo as suas principais dúvidas, as principais questões que chegam para mim lá nas caixinhas de perguntas do Instagram, aqui nos comentários dos vídeos do YouTube, nas lives, enfim, as dúvidas que chegam para mim eu trago aqui para você. Então, se você tem alguma dúvida e quer que ela seja respondida em algum Jana Responde, não deixa de colocar ela aqui nos comentários do vídeo. E hoje eu vou responder 5 dúvidas. Entre elas a gente vai ter dúvidas sobre feridas, ovariectomia, reposicionamento de prolapso de reto, obstrução de vias aéreas superiores e também sobre sonda esofágica. Combinado? Mas antes de começar, não deixe de deixar seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal, combinado? A primeira pergunta de hoje é: qual antisséptico você indica para todas as fases da cicatrização? Tem uma live aqui que eu fiz onde eu expliquei sobre os produtos tópicos, a importância, como escolher o melhor produto tópico para sua ferida. E uma das coisas que eu falo é: não existe um produto ideal que vá funcionar em todas as etapas do processo cicatricial. O que acontece é que você tem que saber escolher entre os produtos que você tem disponíveis, olhar a bula, olhar o mecanismo de ação daquele produto, em qual fase ele é melhor aproveitado e trabalhar em conjunto com o processo cicatricial, com a fase do processo cicatricial que você tem ali na sua ferida, que você está observando, tá? Mas se eu fosse escolher um produto para usar ali em todas as fases do processo cicatricial, eu usaria o PHMB. O PHMB ele é um antisséptico, antifúngico, antibacteriano, ele é da mesma família da clorexidina, tá? E ele pode ser usado em todas as fases do processo cicatricial, que ele vai ter um ótimo resultado. E no final a gente ainda pode associar ele com alguns produtos que vão ajudar na epitelização da pele, na epitelização ali no final do processo cicatricial, tá? Então, se eu fosse escolher algum produto para usar, algum antisséptico que eu possa usar em todas as fases do processo cicatricial, seria o PHMB. Segunda dúvida, é mais um pedido de opinião, mas que vocês perguntam muito, que seria: qual a sua opinião sobre a ovariectomia? A minha opinião sobre a ovariectomia é a opinião que está no consenso. Então, quando eu não faço ovariectomia, não porque eu não queira, porque eu não acho a técnica boa, porque não concordo com a técnica, porque eu acho que vai dar piometra, não. Não faço por quê? Porque para a gente realizar a ovariectomia, a gente precisa de alguns pré-requisitos. Por exemplo, a gente precisa de um paciente jovem, um paciente onde a gente não tenha nenhum tipo de alteração no útero, então a gente não pode ter cistos, nódulos, hiperplasia uterina, a gente não pode ter nenhuma alteração no útero. E isso exige o quê? Uma ultrassonografia antes da realização do procedimento cirúrgico. Então isso também aumenta o custo do procedimento e faz, como eu trabalho com um público mais humilde, eu não consigo recomendar mais exames pré-operatórios. Então, por conta desses fatores, eu não realizo a ovariectomia ainda. Mas, se você tem a possibilidade de fazer uma ultrassom, solicitar um ultrassom antes do procedimento cirúrgico, faça, tá? Por quê? Porque a ovariectomia é a nova recomendação do consenso de castração que aconteceu no Congresso de Cirurgia em novembro do ano passado, tá? Novembro de 2021. E a ovariectomia, ela é a nova recomendação do consenso. Se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre as novas recomendações do consenso de castração. Vou deixar ele aqui, assistam para você entender direitinho o que foi falado nesse consenso, quais são essas novas recomendações, combinado? A minha opinião é: faça. Se você tem a possibilidade de fazer ovariectomia, faça, porque é a nova recomendação do consenso. Terceira dúvida de hoje vai ser sobre prolapso de reto. Quando for cirúrgico, não reposiciona? O que eu faço com esse paciente quando for cirúrgico e não precisar do reposicionamento, né? Ou seja, se você não lembra, a gente tem no prolapso de reto 3 tipos de tratamento. A gente pode fazer o reposicionamento manual, onde a gente vai sedar o paciente, reposicionar de acordo com o passo a passo. Você vai fazer a colopexia quando a gente tem recidivas de um prolapso de reto, e a gente pode optar pela amputação retal, tá?
A amputação retal, ela vai ser indicada quando a gente tem prolapsos já antigos, prolapsos de muito tempo, onde a gente tem feridas, onde a gente tem pontos de necrose, machucados, onde aquele reto que está prolapsado, ele não é mais viável. Então a gente não pode reposicionar mais esse reto. Então a gente precisa fazer a amputação retal. Então tanto a colopexia quanto a amputação retal são procedimentos cirúrgicos. E somente o cirurgião, o médico veterinário cirurgião, vai poder realizar esses dois procedimentos. O reposicionamento manual, você, como clínico, plantonista de pequenos animais, você tem que saber realizar. E aí, se você olhou, fez um paciente recente, conseguiu reposicionar, tratou a causa base, que é extremamente importante, e mesmo assim o prolapso de reto ele recidivou, mesmo você tendo certeza que você fez tudo certinho, você vai optar pela colopexia. E a colopexia é um procedimento que o veterinário, o cirurgião, tem que fazer, tá? E nesse momento você vai o quê? Pode deixar o animal internado para realizar uma cirurgia ali o quanto antes. Você não vai mandar esse animal para casa com o reto para fora. Então, você vai acionar o cirurgião para ir de repente ou no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Não é uma emergência, mas é uma urgência porque a gente pode ter necrose naquele reto, a gente pode ter feridas que podem piorar a situação do paciente. Então, é uma cirurgia que ela não pode ficar esperando muito tempo. Não vou deixar um paciente com o reto para fora por muito tempo porque o cirurgião não está afim de vir. Não. Então você vai de repente deixar esse animal internado, mantém esse reto hidratado com solução fisiológica para não ressecar, para não machucar. E aí o cirurgião vai fazer a colopexia, pelo amor de Deus, gente, a colopexia, não é retopexia. Eu escuto muita gente falando retopexia. Você não fixa o reto na parede abdominal, você fixa o cólon na parede abdominal, tá? O reto tá lá por baixo da pelve. Imagina, para você fixar o reto, você tem que acessar a cavidade pélvica. Não é retopexia, colopexia, pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça, tá bom? Então, quando a indicação for colopexia, amputação retal, colopexia você deixa ele internado, mantém o reto hidratado. A amputação retal ela se torna um pouco mais urgente porque você já tem ali muitas vezes até mesmo pontos de necrose, tá? E aí você aciona o cirurgião para ele lá operar. No mais, não tem muito que o clínico fazer quando o prolapso de reto não é indicação de reposicionamento manual. A próxima pergunta ela é sobre obstrução das vias aéreas superiores. O que é cricotireoidostomia? Eu sei que você aí, como clínico, plantonista, eu não lembro de ter visto isso na faculdade, tá? Mas a cricotireoidostomia, ela é um procedimento onde você vai realizar num paciente politraumatizado, faz parte do ABC do trauma, quando você tem um paciente com obstrução das vias aéreas superiores. Então, um paciente que de repente levou uma pancada na cabeça, tem muita secreção em seios nasais e não consegue captar o ar de forma adequada, você não consegue entubar porque ele está acordado, você pode fazer uma punção cricoide, que é um procedimento mais simples, ou então a cricotireoidostomia, se for precisar ficar mais tempo com esse fornecimento de oxigênio. Por quê? Porque a punção cricoide você só introduz uma agulha ali na cartilagem, cricotireoide, você introduz uma agulha e a partir dali vai ter o fornecimento de oxigênio. É um fornecimento pouco, tá? Já a cricotireoidostomia, você vai colocar, vai incisar essa cartilagem e introduzir o traqueotubo ali na região, tá bom? Né, Nala? Entendido? Recentemente eu atendi uma gatinha que ela recebeu uma pancada na cabeça, foi atropelada, se não me engano, por uma moto. E ela foi para um atendimento muito dispneica. Nesse atendimento, gente, passaram uma bandagem na gata, no tórax, que estava atrapalhando mais ainda a respiração dessa gata. E encaminharam ela para 40 quilômetros de distância para fazer uma avaliação lá onde eu trabalho. E quando eu cheguei, eu tirei a bandagem, ela conseguiu voltar a respirar. A gente fez um raio-x de cabeça e ela tinha fratura de crânio, fratura aqui no parietal, tá? Então, o que estava causando a dispneia dela nada tinha a ver com tórax. Eu fiz toraxentese para descartar, segui o ABC do trauma, óbvio, para descartar ali um hemotórax, um pneumotórax, não tinha nada no tórax. O que tinha era uma fratura de cabeça, uma fratura parietal, obviamente muita secreção, sangue,
em cavidade nasal, em vias aéreas superiores. O problema dela respiratório era a obstrução das vias aéreas superiores. E muito veterinário não sabe o que fazer com esse paciente. Na verdade, acho que ele nem sabe que isso pode acontecer, tá? Então, observem a do AVC do trauma, vias aéreas superiores, que pode estar obstruída, pode estar com secreção, com sangue, com coágulo, e você vai ter que resolver esse pepino aí. E uma das formas de resolver é a cricotireoidostomia. Essa gatinha não precisou nem da punção glicose, nem da cricotireoidostomia. Consegui remover uma boa quantidade de coágulo que tinha na cavidade oral, de sangue que tinha até mesmo na narina. E quando a gente colocava ela na máscara de oxigênio, ela ficava muito confortável e conseguiu se recuperar. E por último, a gente tem a dúvida sobre sonda esofágica. A dúvida é, ao introduzir a sonda esofágica, há resistência ou ela desliza fácil? Veste, se você está introduzindo a sonda esofágica de maneira correta, de calibre correto também, não vai ter resistência, tá? Você pode ter um pouco de dificuldade na hora de puxar ela do meio externo para dentro da cavidade oral, mas no momento que você rotaciona, você vira ela dentro da cavidade oral e introduz no esôfago, quando você entra com ela no esôfago, não tem problema, tá? Você não tem dificuldade. Ela entra de maneira fácil, se você estiver usando uma sonda de calibre adequado. Mesma coisa com um traqueotubo, por exemplo. Se você colocar um traqueotubo muito grosso, muito grande para o animal, ele vai ter dificuldade de entrar. Por quê? Porque vai estar muito arrochado, muito apertado. Então vai ter dificuldade para ser introduzido. Mas se você está usando um traqueotubo de calibre adequado para aquele tamanho de paciente, quando você introduz na traqueia, ele entra com facilidade. Você consegue deslizar com facilidade, tá bom? Então, se você estiver usando uma sonda, seja a sonda adaptada ou seja a sonda de Foley, com o calibre adequado para aquele paciente, você não vai ter dificuldade de introduzir essa sonda no esôfago do paciente, tá? Seja a sonda de esofagostomia, seja a sonda de faringostomia. Então, essas foram as 5 perguntas do Jana Responde de hoje. Se você tem alguma dúvida e quer que ela seja respondida em algum outro episódio, não deixa de deixar ela aqui, nos comentários do vídeo, que eu vou selecionar ela para algum episódio do Jana Responde. Se ainda não se inscreveu, clica aqui em inscrever, curte esse vídeo para o YouTube entregar ele para um monte de veterinário. Beijo, Vet, até a próxima. Princesinha mandando um beijo também.